Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a Marinha Alemã ficou reduzida a uma sombra do que havia sido. O Tratado de Versalhes limitava a Alemanha a navios de no máximo 10.000 toneladas de deslocamento, o que impedia a construção de verdadeiros encouraçados e obrigava a Reichsmarine a desenvolver unidades híbridas, os chamados encouraçados de bolso, como o Deutschland, que sacrificavam proteção para cumprir formalmente as restrições. A chegada de Hitler ao poder e o abandono progressivo do sistema de Versalhes mudaram o cenário. Em 1935, o acordo naval anglo-alemão permitiu à nova Kriegsmarine alcançar até 35% do tonelagem de encouraçados da Royal Navy, o que na prática legalizava a construção de grandes unidades de linha. Dentro desse contexto, retomaram-se estudos iniciados no começo dos anos 30 sobre um encouraçado de 35.000 toneladas teóricas, que logo derivariam em um projeto de fato mais pesado, adaptado às necessidades estratégicas alemãs e à vontade política do regime de exibir poder naval. O Escritório de Construções Navais da Reichsmarine foi refinando, a partir de 1933, os esboços de um navio que combinasse alta velocidade, bom alcance e blindagem capaz de resistir ao fogo de calibres pesados. Os primeiros esquemas contemplavam armar o navio com 8 peças de 330 mm, mas o desenvolvimento de novos canhões de 380 mm e a evolução dos projetos estrangeiros levaram à escolha deste calibre maior. O resultado foi um encouraçado rápido armado com 8 canhões de 380 mm em 4 torres duplas, com velocidade prevista de cerca de 30 nós e um cinturão blindado denso na altura da linha de flutuação, pensado para disputar duelos de artilharia com os melhores navios britânicos e franceses. O contrato de construção foi adjudicado ao estaleiro Blohm e Voss, em Hamburgo, um dos mais importantes da Alemanha. O navio foi encomendado sob o nome de substituição Ersatz Hannover, pois deveria substituir o antigo encouraçado Pratt Dreadnought Hanover. A quilha foi lançada na grada em 1º de julho de 1936, na Helling 9 do estaleiro. Durante os 31 meses seguintes, ergueu-se o esqueleto do casco, foram rebitadas e soldadas chapas, instalados anteparas e definida a compartimentação interna, incluindo uma extensa subdivisão estanque destinada a melhorar a sobrevivência frente a impactos e vias de água. O navio foi batizado Bismarck em homenagem ao chanceler Otto von Bismarck, arquiteto da unificação alemã em 1871. A cerimônia de lançamento ocorreu em 14 de fevereiro de 1939 diante de dezenas de milhares de pessoas, com Adolf Hitler como convidado de honra. A madrinha foi Dorothee von Löwenfeld, neta do próprio Otto von Bismarck, que quebrou a garrafa cerimonial sobre a proa antes que o casco, ainda sem superestrutura e armamento, deslizando pela grada em direção à água do porto de Hamburgo. Para a propaganda do regime, aquela cena simbolizava a restauração da grandeza naval alemã. Após o lançamento, o casco do Bismarck foi transferido para um cais de armamento da Blohm e Voss, onde começou a longa fase de acondicionamento. Nesta etapa, completou-se a estrutura da superestrutura central, montaram-se as chaminés, instalaram-se os mastros e fecharam-se os conveses internos. A experiência com outros navios sugeriu que a proa reta original embarcava muita água em mares agitados, de modo que foi substituída por uma proa atlântica mais longa e elevada, projetada para melhorar o comportamento em ondas do Atlântico Norte. Paralelamente foram montadas as plantas propulsoras. 12 caldeiras Wagner de alta pressão alimentavam 3 turbinas engrenadas Blohm e Voss, que acionavam 3 hélices de 3 pás. A potência instalada permitia atingir cerca de 30 nós, uma velocidade notável para um encouraçado de seu tamanho. O deslocamento situava-se em torno de 41.700 toneladas padrão e ultrapassava 50.000 em plena carga, com um comprimento total de cerca de 251 metros e boca de 36 metros. O projeto permitia um raio de ação de mais de 8.000 milhas náuticas à velocidade de cruzeiro, suficiente para operar no Atlântico sem reabastecimento imediato. O sistema de proteção baseava-se em um cinturão blindado principal de até cerca de 320 milímetros de espessura na altura da linha de flutuação,
complementado por anteparas longitudinais, convéses blindados escalonados e reforço especial em torno de depósitos de munição e casa de máquinas. As torres de artilharia principal e os postos de direção de tiro também contavam com blindagem muito grossa. Esta configuração atendia ao conceito alemão de encouraçado de ruptura de bloqueio, um navio capaz de absorver impactos severos em combate de artilharia, manter a flutuabilidade e continuar cumprindo sua missão de atacar o tráfego mercante inimigo. Quanto ao armamento, a peça central do projeto eram os 8 canhões de 380 mm em 4 torres duplas, 2 à proa e 2 à popa, em disposição superposta. Como bateria secundária, instalaram-se 12 canhões de 150 mm em montagens duplas, destinados a atuar contra cruzadores e destroyers. A defesa antiaérea ficou a cargo de canhões de 105 mm em montagens duplas, peças de 37 mm também em montagens duplas e canhões automáticos de 20 mm em montagens simples. O navio também dispunha de catapultas para hidroaviões de reconhecimento arado-ar 196, capazes de apoiar a exploração e o ajuste de tiro a longa distância. A tripulação prevista rondava os 2.000 homens entre oficiais, suboficiais e marinheiros, ampliável dependendo do pessoal de Estado-Maior ou unidades aéreas embarcadas. Os espaços internos foram distribuídos para alojar a tripulação em condições relativamente modernas para a época. Beliches metálicos, ventilação forçada, cozinhas amplas e postos sanitários bem equipados, tudo isso enquanto se sacrificava volume habitável em favor de depósitos de combustível, armazéns de munição e câmaras de maquinaria. O Bismarck representava, nesse sentido, o esforço da Kriegsmarine de combinar eficiência militar e habitabilidade aceitável em missões de longa duração. Em 24 de agosto de 1940, o encouraçado foi oficialmente colocado em serviço na Kriegsmarine, com o capitão zur See Ernst Lindemann como comandante. Nas semanas seguintes, deixou Hamburgo rumo ao Mar Báltico para realizar suas primeiras provas de mar, centradas em verificar o desempenho da planta propulsora, a estabilidade do casco, a resposta do leme e o funcionamento dos sistemas de direção de tiro e artilharia. Durante o outono de 1940 e os primeiros meses de 1941, sucederam-se saídas de ensaio, disparos de teste e ajustes de equipamento, enquanto se corrigiam vibrações, calibravam telêmetros e revisavam os sistemas elétricos e de comunicações. Em março e abril de 1941, o Bismarck realizou uma nova série de testes no Báltico, desta vez mais voltados à integração tática. Exercícios de artilharia de longo alcance, manobras com escoltas e simulações de combate. Finalizada essa fase, o encouraçado regressou ao porto para receber os últimos retoques e completar sua tripulação definitiva. Rumo ao Atlântico. Operação Rheinübung e saída para o mar. Quando o Bismarck ficou pronto, a situação no Atlântico Norte era crítica para o Reino Unido. A Batalha dos Comboios havia se intensificado desde 1940 e os U-Boot, junto com operações de superfície como a protagonizada pelos cruzadores de batalha Scharnhorst e Gneisenau na Operação Berlim, demonstravam que atacar as rotas de suprimento podia colocar Londres contra as cordas. O alto comando alemão buscava repetir e ampliar esse sucesso com um encouraçado moderno capaz de afundar escoltas pesadas, além de mercantes. A Operação Rheinübung foi concebida como uma incursão de ruptura para o Atlântico. O Bismarck e o cruzador pesado Prinz Eugen deveriam se infiltrar pelo norte, atravessar o Estreito da Dinamarca e lançar-se sobre os comboios em mar aberto. O almirante Günther Lutyens, que já havia comandado a bem-sucedida Operação Berlim, foi designado para liderar o grupo de batalha. O capitão Ernst Lindemann manteve o comando direto do encouraçado, responsável pelo funcionamento interno e pela condução tática do navio. Lutyens não estava completamente satisfeito com o momento escolhido. Considerava que a operação seria mais segura se o Bismarck pudesse atuar junto a outro encouraçado moderno, como o Tirpitz, ou ao menos com os cruzadores de batalha Scharnhorst e Gneisenau, que naquele momento não estavam disponíveis devido a avarias e danos de combate. No entanto, o comando naval,
ordenou que a saída não fosse mais adiada. A pressão sobre as rotas de suprimento britânicas precisava ser mantida, e o Bismarck era o único grande navio pronto para agir imediatamente. Em Gotenhafen, na costa báltica ocupada, foram completados os preparativos finais: combustível, munição de todos os calibres, víveres e material de reposição para uma operação de várias semanas longe de portos aliados. Foram revisados os sistemas de radar, comunicações e direção de tiro. A composição inicial do grupo incluía, além do Bismarck e do Prinz Eugen, destruidores de escolta encarregados de acompanhar os grandes navios pelo Báltico e protegê-los de minas e submarinos. O Prinz Eugen zarparam primeiro, por volta das 21 horas do dia 18 de maio de 1941. Horas depois, na madrugada de 19 de maio, o Bismarck deixou Gotenhafen e ambos os navios se reuniram em mar aberto próximo ao Cabo Arcona, na ilha de Rügen. De lá, seguiram rumo ao oeste através do Mar Báltico, protegidos pela escuridão e por um dispositivo de contramedidas que incluía silêncio radiofônico e navegação sem luzes. O plano alemão previa atravessar as águas dinamarquesas para alcançar o Mar do Norte. Embora a área estivesse próxima de águas neutras suecas e norueguesas, confiava-se que a passagem rápida e o mau tempo reduziriam o risco de detecção. Em 20 de maio, no entanto, ao norte de Gotemburgo, a formação foi avistada pelo cruzador porta-hidroaviões sueco Gotland, que navegou em paralelo durante cerca de 2 horas, observando os navios alemães. O Gotland transmitiu um relatório rotineiro a seus comandos, indicando que 2 grandes navios, vários destruidores e aviões escolta, se dirigiam para o sudoeste. Em um contexto de neutralidade sueca, mas de intensa vigilância aliada, essa informação não demorou a chegar ao agregado naval britânico em Estocolmo, que a encaminhou ao almirantado em Londres. Para Lutyens e Lindemann, a presença do cruzador sueco foi motivo suficiente para pensar que o segredo da operação havia sido comprometido. Apesar da suspeita de terem sido descobertos, a ordem de continuar foi mantida. O grupo atravessou o Skagerrak e entrou no Mar do Norte, seguindo rumo à costa da Noruega. Como medida adicional de segurança, ordenou-se que o Prinz Eugen avançasse na formação, de modo que, se forças britânicas aparecessem, o cruzador pesado pudesse receber os primeiros impactos e permitir ao Bismarck ajustar sua resposta. Essa disposição tática também se relacionava com o uso de radar. O cruzador deveria explorar possíveis contatos à frente. Em 21 de maio, os navios alemães entraram no Grimstad-Fjord, perto de Bergen, onde permaneceram algumas horas fundeados. Ali, o Prinz Eugen reabasteceu combustível, enquanto o Bismarck, com tanques cheios desde a saída, não precisava. Durante a estadia no fiord, partes dos cascos foram repintadas para eliminar o camuflado de faixas usado no Báltico e se adaptar melhor ao ambiente do Atlântico. Sobre os navios patrulharam caças da Luftwaffe, proporcionando certa cobertura aérea contra possíveis incursões britânicas. Essa cobertura não impediu que o Bismarck fosse fotografado de grande altitude por um avião de reconhecimento britânico. Um Spitfire enviado da Escócia conseguiu localizar o fiord e obteve imagens do encouraçado fundeado, que confirmaram ao almirantado que um grande navio alemão e um cruzador pesado estavam na área de Bergen. Relatórios paralelos provenientes de fontes suecas reforçavam a conclusão de que o Bismarck se preparava para uma tentativa de saída para o Atlântico. O primeiro choque, o encontro com o HMS Hood e o Prince of Wales. Durante a noite de 21 para 22 de maio de 1941, o Bismarck e o Prinz Eugen deixaram a costa norueguesa e adentraram o mar da Noruega rumo ao Estreito da Dinamarca. Lutyens buscava cruzar entre Groenlândia e Islândia, entrar no Atlântico Norte e, a partir dali, atacar os comboios que se dirigiam à Grã-Bretanha. A rota escolhida passava por águas frias, com névoa frequente e mar agitado, condições que podiam dificultar a detecção visual, mas que também complicavam a navegação e o uso do radar. O almirantado britânico, que já suspeitava de uma saída para o Atlântico após o avistamento na Noruega, havia ordenado que unidades de superfície e patrulhas aéreas cobrissem os acessos ao Estreito da Dinamarca e outras possíveis rotas. 2 cruzadores pesados, o HMS Suffolk e o HMS Norfolk,
foram destacados na região com a missão de vigiar o estreito, utilizando seus radares e aproveitando ao máximo o mau tempo para não serem detectados. Na tarde de 23 de maio, por volta das 19h22, o Suffolk detectou pelo radar os navios alemães em meio à névoa e ao mar coberto. O contato foi confirmado pouco depois, e ambos os cruzadores começaram a seguir à distância o Bismarck e o Prinz Eugen, mantendo-se fora do alcance efetivo da artilharia alemã, mas transmitindo relatórios contínuos sobre rumo, velocidade e posição ao comando britânico. Em uma das tentativas alemãs de afugentar os cruzadores, o Bismarck chegou a manobrar e apontar suas torres para o Norfolk, obrigando-o a se retirar temporariamente antes de retomar a perseguição a maior distância. Esses relatórios permitiram ao vice-almirante Lancelot Holland, a bordo do cruzador de batalha HMS Hood, aproximar-se da rota provável dos navios alemães. Holland dispunha do Hood e do novo encouraçado HMS Prince of Wales, ainda com problemas de juventude em suas montagens de artilharia. Seu objetivo era interceptar a formação alemã antes que alcançasse mar aberto, aproveitando a capacidade de fogo combinada de suas duas grandes unidades. Na madrugada de 24 de maio, os britânicos aproximaram-se pelo sul em alta velocidade. O tempo continuava ruim, com visibilidade limitada, ondas consideráveis e bancos de neblina. O posicionamento britânico foi organizado de modo que o Hood liderasse a linha, seguido pelo Prince of Wales, enquanto os cruzadores Suffolk e Norfolk se mantinham a certa distância, reportando a posição alemã sem entrar no combate principal. Por volta das 5h30, os navios alemães detectaram os britânicos. Naquele momento, o Prinz Eugen navegava à frente do Bismarck, uma disposição adotada por Lütjens para aproveitar o radar do cruzador na exploração. Holland manobrou para fechar a distância rapidamente, mas o fez em um ângulo que apresentava sua proa aos alemães, limitando o número de canhões que podia empregar inicialmente e oferecendo um alvo relativamente estreito. Às 5h52, o Hood abriu fogo a uma distância de cerca de 26 mil metros. Inicialmente identificou erroneamente o Prinz Eugen como o Bismarck e concentrou nele suas primeiras salvas. O Prince of Wales, com sistemas de controle de tiro mais modernos, corrigiu antes a identificação e direcionou sua artilharia principal para o encouraçado alemão. Poucos minutos depois, Holland ordenou que o Hood mudasse o alvo para o navio de maior importância, de modo que ambos os navios britânicos acabaram apontando para o Bismarck. Os alemães demoraram alguns instantes para responder. Lütjens, prudente, não deu imediatamente a ordem de abrir fogo, o que motivou a intervenção direta do capitão Lindemann para não deixar o navio sob fogo inimigo sem resposta. Pouco antes das 5h55, o Bismarck e o Prinz Eugen começaram a disparar, concentrando o fogo pesado sobre o Hood e parte do fogo secundário e de menor calibre sobre o Prince of Wales. No intercâmbio inicial, o Prince of Wales conseguiu impactos importantes no Bismarck. Pelo menos 3 projéteis pesados atingiram o encouraçado alemão. Um danificou a área de hidroaviões e catapultas, outro atravessou a proa sem explodir e um terceiro detonou abaixo da linha de flutuação, provocando inundações nos compartimentos da proa e afetando tanques de combustível. Esses danos obrigaram a reduzir ligeiramente a velocidade e causaram perda de combustível utilizável, ponto que seria decisivo nas horas seguintes. Por sua vez, o Hood recebeu impactos na estrutura superior que provocaram incêndios no convés, sem consequências imediatas na flutuabilidade. No entanto, a combinação de seu blindagem horizontal insuficiente e o ângulo de queda dos projéteis alemães, ainda a grandes distâncias, gerava sério risco de penetração nas áreas de depósitos de munição. Holland, consciente da vulnerabilidade do navio ao fogo de trajetória alta, tentou reduzir ainda mais a distância para diminuir o ângulo de queda dos projéteis inimigos. Por volta das 6 horas, em plena manobra de virada para poder usar também as torres de popa, o Hood foi atingido por uma salva do Bismarck que caiu nas proximidades do mastro principal e das torres traseiras. Uma das granadas provavelmente penetrou na área próxima aos depósitos de munição de popa. Instantes depois, ocorreu uma explosão massiva no interior do navio que rompeu a estrutura do centro em direção à popa.
Testemunhas no Prince of Wales observaram uma grande coluna de fogo e fumaça elevando-se da seção central e posterior do Hood, seguida da desintegração de grande parte da superestrutura. O cruzador de batalha partiu-se ao meio e afundou em apenas alguns minutos. A maioria dos mais de 1.400 homens de sua tripulação desapareceu com o navio. Apenas 3 marinheiros foram resgatados posteriormente com vida por um destroyer britânico, o que tornou a perda do Hood uma das maiores catástrofes navais sofridas pela Royal Navy durante a guerra. Com o Hood afundado, o Prince of Wales ficou brevemente sozinho frente aos 2 navios alemães. O encouraçado britânico já havia sofrido vários impactos, tanto do Bismarck quanto do Prince Eugen. Além disso, carregava sérios problemas técnicos em suas torres de artilharia principal, que limitavam sua cadência de fogo efetiva. Diante do risco de perder também essa unidade, o capitão John Leach ordenou lançar cortinas de fumaça e afastar-se do combate, mantendo, porém, distância suficiente para continuar informando sobre os movimentos do inimigo. A grande caçada no Atlântico Norte. Após o afundamento do Hood e a retirada do Prince of Wales, o grupo alemão não ficou ileso. A bordo do Bismarck foram avaliados os danos. O impacto abaixo da linha de flutuação na proa havia provocado inundações e, sobretudo, a perda de acesso a uma parte significativa do combustível armazenado nos tanques da proa. Mesmo com as bombas de porão em operação e medidas de contra-inundação, o navio perdeu autonomia e sofreu ligeira queda de velocidade sustentada. Lindemann e as equipes de controle de danos tentaram diversas soluções. Realizou-se contra-inundação nos compartimentos de popa para compensar o assento. Estudaram-se possíveis reparos internos e considerou-se parar o navio para incliná-lo e trabalhar sobre as brechas. Mas isso significava se expor à presença de unidades britânicas. Lutyens, atento às ordens estratégicas de evitar riscos desnecessários para grandes unidades, rejeitou manobras que implicassem perda de velocidade ou parada em áreas onde a Royal Navy pudesse concentrar forças. O alto comando alemão havia concebido a Operação Rheinübung como uma incursão de ruptura contra o tráfego mercante, não como um duelo prolongado contra encouraçados inimigos. Após a Batalha do Estreito da Dinamarca, esse objetivo original ficou comprometido. O elemento surpresa havia se perdido. Os britânicos conheciam a presença do Bismarck no Atlântico Norte e a autonomia de combustível estava reduzida. Lutyens concluiu que a operação em sua forma inicial já não era viável e decidiu dirigir-se a um porto seguro para reparar danos e recuperar disponibilidade. Foram consideradas diferentes opções. Retornar à Noruega implicaria atravessar novamente zonas próximas à Islândia e ao Reino Unido, com o inimigo em alerta máximo. A alternativa era seguir para a costa atlântica francesa, onde a Alemanha dispunha de bases em Brest, Saint-Nazaire e outros portos ocupados. Finalmente, Lutyens optou por colocar rumo a Saint-Nazaire, apesar de a distância ser maior do que a que o separava da Noruega, pois a costa francesa oferecia potencial apoio aéreo da Luftwaffe e a possibilidade de integrar-se mais tarde em novas operações de superfície junto a outros grandes navios estacionados no Atlântico. Enquanto no Bismarck essas decisões eram tomadas, a notícia do afundamento do Hood chegou a Londres. A perda do navio almirante da Royal Navy, símbolo do poder naval britânico desde o período entre guerras, teve impacto imediato no governo e na opinião pública. Winston Churchill reagiu ordenando que fossem utilizados todos os meios disponíveis para localizar e destruir o encouraçado alemão. Desse contexto surgiu a célebre instrução de afundar o Bismarck, que sintetizava a prioridade absoluta atribuída à perseguição. O almirantado reorganizou rapidamente suas forças. Desde Scapa Flow, o almirante John Tovey partiu com o encouraçado King George V e outras unidades da Home Fleet para interceptar o inimigo. Foram enviadas ordens ao porta-aviões Victorious e a vários cruzadores para convergir sobre a rota provável do Bismarck. Mais ao sul, a Força H, baseada em Gibraltar, recebeu instruções para se deslocar para o Atlântico Central. Essa formação incluía o porta-aviões Ark Royal e o cruzador de batalha Renown, que mais tarde desempenharia um papel essencial. Na esteira imediata da batalha, a responsabilidade de manter contato com os navios alemães recaiu sobre os cruzadores Suffolk e Norfolk, apoiados pelo danificado Prince of Wales.
Esses navios deveriam seguir à distância o Bismarck e o Prinz Eugen, reportando posição, rumo e velocidade, mas evitando se comprometer em ação decisiva que pudesse deixá-los fora de combate. O vice-almirante Wake Walker, no comando dos cruzadores, optou por essa tática de acompanhamento, priorizando a transmissão de dados sobre um novo enfrentamento. A situação tática, porém, não favorecia o encouraçado alemão. O dano nos tanques da proa e as perdas de combustível deixavam claro que a margem de manobra era limitada. Para avaliar a magnitude do vazamento, Lutyens ordenou que o Prinz Eugen reduzisse a velocidade e ficasse ligeiramente atrás, de modo que seus observadores pudessem inspecionar visualmente a esteira do Bismarck. O cruzador reportou uma ampla mancha de combustível na água, visível em ambos os lados da esteira, confirmando que a perda era significativa e que o rastro poderia facilitar a localização por parte dos perseguidores. Na tarde de 24 de maio, Lutyens tomou uma decisão-chave: separar os dois navios. O Prinz Eugen, relativamente ileso e com combustível suficiente, recebeu a ordem de dirigir-se a áreas mais ao sul do Atlântico para realizar sozinho a missão de ataque a comboios. O Bismarck, por sua vez, seguiria rumo ao sudeste em direção à costa francesa. Para facilitar a manobra de separação, o encouraçado alemão realizou uma curva em direção aos perseguidores, manobra que provocou certa confusão e permitiu ao Prinz Eugen afastar-se sem ser detectado de imediato. Durante a noite de 24 para 25 de maio, os cruzadores britânicos continuaram tentando manter contato por radar e observação, em condições de mar e visibilidade variáveis. O Bismarck manobrava buscando desorientá-los, aproveitando os bancos de névoa e as limitações dos equipamentos de radar da época. Em várias ocasiões, os cruzadores perderam temporariamente o contato, recuperaram e transmitiram novos dados ao almirantado, enquanto Tovey ajustava o dispositivo geral de perseguição. Na madrugada de 25 de maio, ocorreu o ponto crítico. Os cruzadores Suffolk e Norfolk perderam definitivamente o eco de radar do Bismarck. A combinação de manobras do encouraçado, mudanças de rumo e condições meteorológicas interrompeu o acompanhamento. Ao mesmo tempo, os britânicos presumiram, com base em cálculos anteriores de rumo e velocidade, que o Bismarck continuaria rumo ao oeste ou sudoeste para se internar no Atlântico e buscar comboios, quando na realidade o navio havia alterado curso para o sul e depois sudeste, dirigindo-se à costa francesa. A bordo do encouraçado alemão, Lutyens permanecia comprometido com a ideia de alcançar um porto atlântico. Nesse contexto, transmitiu várias mensagens por rádio ao alto comando solicitando apoio aéreo e coordenação com submarinos. Essas transmissões, embora cifradas, podiam ser objeto de radiogoniometria por parte dos britânicos, fornecendo indícios da presença geral do navio, mas sem localizar com precisão sua posição no vasto Atlântico Norte. Durante grande parte de 25 de maio, a Royal Navy operou sob considerável incerteza. Tovey manobrou sua força principal rumo ao oeste e noroeste, temendo que o Bismarck se dirigisse às rotas de comboios no Atlântico Central, enquanto a Força H avançava do sul e outras unidades se posicionavam para cobrir aproximações às Ilhas Britânicas e à costa francesa. Sem um contato firme, a caçada transformou-se em uma busca em grande escala sobre um oceano imenso. O golpe de sorte, redescobrimento do Bismarck e o ataque dos Swordfish. Na madrugada de 26 de maio de 1941, o Bismarck navegava já com rumo geral para a costa francesa, afastando-se gradualmente das rotas de busca que a Home Fleet havia traçado na noite anterior. O encouraçado mantinha uma velocidade reduzida em relação ao seu potencial máximo, condicionado pelos danos na proa e pela perda de combustível utilizável, mas ainda era capaz de aproximar-se dos 27 nós em trechos curtos. No papel, se mantivesse essa velocidade e não fosse localizado novamente, poderia alcançar um porto do Golfo da Biscaia em pouco mais de um dia. Em Londres, enquanto isso, o almirantado revisava os pressupostos da busca. As estimativas feitas na véspera haviam falhado, e a probabilidade de o Bismarck se dirigir à costa francesa ganhava peso. As forças de Tovey encontravam-se distantes de uma possível linha de intercepção caso o encouraçado se aproximasse diretamente do Golfo da Biscaia.
A responsabilidade de localizá-lo voltava a recair sobre a combinação de radiogoniometria e reconhecimento aéreo de longo alcance, especialmente dos hidroaviões norte-americanos PBI Catalina, operados por tripulações britânicas e aliadas a partir de bases na Islândia e no Reino Unido. A bordo do Bismarck, Lutyens havia transmitido mensagens de rádio solicitando cobertura aérea da Luftwaffe e coordenação com submarinos que pudessem servir de apoio ou, pelo menos, de escolta distante. Essas transmissões, embora cifradas, podiam ser detectadas em sua origem por técnicas de radiogoniometria. Os britânicos não obtinham uma posição exata, mas recebiam uma série de indícios que delimitavam a zona provável em que se encontrava o navio alemão. Com base nisso, ordenou-se intensificar as patrulhas aéreas em um amplo setor do Atlântico Nordeste, entre o Bismarck e os portos franceses. Nas primeiras horas de luz de 26 de maio, um dos Catalinas destacados na área de busca localizou finalmente o encouraçado. Voando baixo entre nuvens e claros, o hidroavião avistou um grande navio de guerra alemão navegando sozinho em mar aberto. O piloto transmitiu imediatamente o contato, indicando rumo e velocidade aproximados. Com essa informação, a Royal Navy recuperou o acompanhamento perdido desde a madrugada de 25 de maio e obteve uma base real para recompor o dispositivo de intercepção. O novo dado revelava uma situação comprometida. A Home Fleet de Tovey estava em posição desfavorável para cortar a rota do Bismarck antes que este entrasse no alcance de ação da Luftwaffe a partir da costa francesa. Em contrapartida, a Força H, proveniente de Gibraltar, encontrava-se melhor posicionada para aproximar-se lateralmente ao rumo do encouraçado alemão. Essa formação incluía o porta-aviões Ark Royal, o cruzador de batalha Renown e o cruzador Sheffield, além de destruidores de escolta. Decidiu-se que o Ark Royal tentaria um ataque aéreo com seus biplanos torpedeiros Swordfish para retardar ou imobilizar o Bismarck. O Ark Royal operava com aviões aparentemente obsoletos, os Swordfish, biplanos de construção mista, velozes apenas em termos relativos à sua época de projeto, mas muito estáveis em baixa velocidade e capazes de lançar torpedos de altitudes reduzidas em condições meteorológicas adversas. Sua baixa velocidade, que poderia parecer uma desvantagem diante de defesas modernas, tinha o efeito secundário de dificultar a solução de tiro dos sistemas antiaéreos inimigos otimizados para alvos mais rápidos. Ao longo do dia 26, o Ark Royal manobrou para se posicionar ao alcance de lançamento, enquanto o Renown e o Sheffield atuavam como ponta de lança da Força H. O tempo era ruim, com mar agitado e nuvens baixas, o que dificultava simultaneamente as operações aéreas e a detecção visual. Quando se considerou que a posição estimada do Bismarck estava dentro do raio de ação do Swordfish, o porta-aviões ordenou a decolagem da primeira onda de aviões torpedeiros. Essa primeira onda foi afetada por um problema de identificação e de informações. Na área geral encontrava-se também o cruzador britânico Sheffield, enviado pela Força H para manter contato com o inimigo assim que possível. Na confusão derivada da meteorologia e de erros nas coordenadas, os Swordfish confundiram o Sheffield com o alvo alemão e o atacaram por engano. O cruzador, manobrando agressivamente e beneficiado por falhas nos espoletas magnéticos dos torpedos britânicos, conseguiu evitar danos graves. Um dos torpedos passou sob a quilha sem detonar, o que levou à revisão dos ajustes dos espoletas antes do próximo ataque. Apesar do erro, essa primeira saída não foi inútil. Permitiram às tripulações dos Swordfish reavaliar os problemas de identificação em condições de baixa visibilidade e, sobretudo, obrigaram a um reajuste dos torpedos que, segundo os relatórios dos técnicos, reduzia a probabilidade de falhas na missão seguinte. O Ark Royal recuperou os aviões, rearmou os Swordfish com torpedos de espoleta de contato e planejou uma segunda onda contra o Bismarck, desta vez com coordenadas mais precisas. Enquanto isso, o encouraçado alemão continuava seu avanço rumo ao sudeste. A tripulação estava exausta após dias de tensão contínua, controle de danos e vigilância antiaérea e antissuperfície. Ainda assim, as baterias antiaéreas mantinham-se em alerta permanente, conscientes de que, uma vez localizado, o Bismarck poderia se tornar alvo prioritário de um ataque aéreo coordenado. O mar permanecia agitado,
com ondas fortes e rajadas de vento que dificultavam as operações aéreas, mas também complicavam a estabilização do navio para o uso preciso de sua artilharia. Na tarde e noite de 26 de maio, uma segunda onda de Swordfish decolou do Ark Royal rumo à posição atualizada do encouraçado. Os biplanos voaram baixo sobre o mar, procurando manter-se abaixo das nuvens e aproximar-se por setores que complicassem a detecção prévia. À medida que se aproximavam da área, os observadores começaram a buscar visualmente o Bismarck entre as cristas das ondas e as faixas de chuva. Quando o encouraçado alemão foi finalmente avistado, a formação se desdobrou para atacar de diferentes ângulos, obrigando a artilharia antiaérea do Bismarck a dividir seu fogo. Os canhões de 105 mm, 37 mm e 20 mm abriram fogo intenso, enquanto o navio manobrava para apresentar o menor alvo possível aos torpedos, alternando pequenas mudanças de rumo e velocidade dentro do que os danos estruturais já existentes permitiam. Os Swordfish iniciaram passagens sucessivas de aproximação, lançando torpedos de distâncias relativamente curtas em meio a fogo denso e sob condições meteorológicas adversas que, paradoxalmente, lhes ofereciam certa proteção. Alguns torpedos foram desviados por manobras de emergência, outros explodiram sem causar danos decisivos em áreas menos críticas do casco. Vários passaram sem detonar ou falharam na estimativa de profundidade, mas pelo menos um deles atingiu um ponto vulnerável na popa do navio. Esse torpedo impactou a região próxima ao leme e as estruturas que abrigavam os mecanismos de governo. Embora o blindagem lateral e o design de compartimentação do Bismarck fossem pensados para resistir a impactos violentos, a explosão deformou o setor da popa e afetou gravemente os lemes e os eixos de comando. A noite dos destruidores e o avanço imparável da Home Fleet. O encouraçado continuou avançando e durante alguns minutos parecia que o navio havia suportado uma nova investida sem danos decisivos. Mas pouco a pouco, os oficiais de governo começaram a notar algo inquietante. O leme não respondia como antes e o navio tendia a cair para bombordo em uma curva não ordenada. Na sala de comando e na câmara de governo, foram verificadas as posições das rodas e dos indicadores hidráulicos. As ordens de leme eram transmitidas, mas a resposta física do navio era errática. Suspeitou-se imediatamente que o impacto do torpedo havia deformado a estrutura da popa e danificado os eixos dos lemes, deixando-os travados em um ângulo fixo ou quase inoperável. Pouco depois, a situação se confirmou. O Bismarck descrevia um amplo círculo, incapaz de manter um rumo estável, e respondia apenas parcialmente às combinações de máquinas. As equipes de controle de danos receberam a ordem de inspecionar a área da popa. O acesso direto ao setor externo do leme era impossível em mar agitado e com o navio em movimento. De dentro, tentaram avaliar as deformações estruturais e os danos nos anteparas. Foram feitas tentativas para acionar os mecanismos de emergência e liberar os lemes travados, mas os esforços não conseguiram devolver-lhes mobilidade. A explosão havia comprometido elementos-chave do sistema de governo. Diante da impossibilidade de usar o leme normalmente, recorreram às manobras com hélices para tentar manter um rumo aproximado. Variando a potência das turbinas de bombordo e estibordo e alterando o regime da hélice central, buscava-se compensar a curva involuntária. Os artilheiros e marinheiros da popa, conscientes do que ocorria pela inclinação constante e a sensação de giro, trabalhavam enquanto o navio traçava uma trajetória que, em vez de afastá-los, tendia a aproximá-los das forças britânicas. Na noite que se aproximava, o Bismarck havia se tornado um gigante ferido, capaz de lutar, mas com liberdade de manobra muito reduzida. Seu rumo, em vez de uma linha direta para a relativa segurança do Golfo da Biscaia, transformava-se em um arco previsível que o expunha ao cerco da Home Fleet. Lutyens e Lindemann compreenderam que a situação estratégica havia se degradado de forma dramática. O encouraçado já não podia escolher onde nem quando combater. Os britânicos, por sua vez, receberam os relatórios do Ark Royal e dos navios que haviam acompanhado o ataque. Sabiam que um torpedo havia atingido a popa e que o Bismarck apresentava dificuldades de governo. Essa informação, combinada com as observações posteriores sobre o rumo irregular do navio alemão, levou o comando da Home Fleet à conclusão de que, finalmente, o encouraçado estava gravemente comprometido.
John Tovey acelerou a aproximação com o King George V e o Rodney, enquanto destruidores e cruzadores convergiam para manter contato durante a noite. A tarde transformou-se em uma noite escura, com mar agitado e ondas que castigavam os conveses. No Bismarck, a tripulação permanecia em alerta máximo. As equipes de artilharia antiaérea não baixavam a guarda, esperando possíveis ataques adicionais. As equipes de controle de danos trabalhavam em turnos extenuantes, esvaziando água, reforçando anteparas e assegurando depósitos. Nas salas de máquinas, tentava-se manter um regime de potência que permitisse tanto sustentar a velocidade quanto apoiar as manobras compensatórias para corrigir o rumo dentro do possível. Com a chegada da escuridão, entraram em cena os destruidores britânicos encarregados de hostilizar o encouraçado. Um grupo de unidades leves recebeu a missão de permanecer nas proximidades do Bismarck e atacá-lo ocasionalmente com torpedos, aproveitando a noite e o mau tempo. O objetivo não era tanto afundá-lo com esses ataques, algo difícil contra um navio tão grande e blindado, mas desgastá-lo, obrigar a tripulação a permanecer em tensão e, com sorte, causar danos adicionais. A noite de 26 para 27 de maio foi um cenário de perseguição, testes e breves confrontos em meio à escuridão e às tempestades. Os destruidores britânicos aproximavam-se o suficiente para tentar detectar silhuetas, ecos de radar ou flashes no horizonte, lançavam ataques torpedeiros de diferentes rumos e retiravam-se rapidamente, temendo uma resposta devastadora do armamento secundário do Bismarck. Cada aproximação implicava risco. O impacto de uma peça de 150 mm ou até de 105 mm podia ser fatal para um navio leve. O Bismarck respondeu com fogo de artilharia secundária e até com alguns disparos de suas peças principais no escuro, guiados por dados de radar e estimativas de rumo. No entanto, as condições do mar, o balanço do casco danificado e a dificuldade de fixar alvos faziam com que a maioria dos disparos fosse ineficaz. Os destruidores, por seu tamanho e manobrabilidade, eram alvos difíceis nessa situação e ainda se escondiam na noite e no mau tempo. Apesar do caráter espetacular das cenas, o balanço tático desses ataques noturnos foi limitado em termos de danos materiais. Não se registraram impactos decisivos adicionais sobre o casco do Bismarck. No entanto, o efeito psicológico e operacional foi considerável. A tripulação foi obrigada a manter vigilância contínua, com a tensão de esperar torpedos a qualquer momento. As equipes de artilharia e os observadores passaram horas nos conveses, sob chuva, vento e ondas, procurando luzes, sombras ou rastros na escuridão. No interior do navio, a situação também não era tranquila. Os serviços médicos atendiam feridos dos combates anteriores, lesionados nas operações de controle de danos e marinheiros exaustos com sintomas de fadiga extrema. Os oficiais de navegação e máquinas deviam ajustar constantemente a potência e estudar qualquer possibilidade, por remota que fosse, de recuperar algum controle sobre o rumo. As comunicações internas transmitiam ordens, relatórios e boletins de situação em fluxo contínuo. Enquanto os destruidores britânicos atacavam e se retiravam, a Home Fleet reduzia a distância. O King George V e o Rodney, acompanhados por cruzadores como o Norfolk e o Dorsetshire, avançavam para a posição estimada do encouraçado alemão. O combustível também começava a ser fator preocupante para os britânicos, especialmente para o Rodney, mas Tovey estava decidido a forçar o encontro ao amanhecer antes que o Bismarck pudesse aproximar-se o suficiente da cobertura aérea alemã. Nas primeiras horas de 27 de maio, a noite avançava para seu trecho final. Os ataques dos destruidores diminuíam à medida que o estado do mar piorava e as unidades leves ficavam cada vez mais limitadas pela fadiga das tripulações e pelo risco de permanecer prolongadamente perto do encouraçado. Sua missão principal era considerada cumprida. O navio alemão não havia desaparecido na noite. Pelo contrário, seu rumo forçado o aproximava da armadilha que se fechava pelo norte. A bordo do Bismarck, à medida que se aproximava o amanhecer, os comandantes sabiam que o mais provável era um enfrentamento decisivo com forças superiores. A batalha final, o Bismarck sob o fogo britânico. Com as primeiras luzes de 27 de maio de 1941,
O Bismarck navegava no Atlântico Norte com um governo praticamente perdido, descrevendo um rumo que não respondia às ordens desejadas e que o levava, lenta mas constantemente, à posição da Home Fleet. O mar continuava agitado, com ondas fortes e vento frio, e nesse cenário começou a surgir no horizonte a fumaça das chaminés dos grandes navios britânicos que se aproximavam para forçar o combate decisivo. A bordo do encouraçado alemão, deu-se o alarme de combate geral. As tripulações correram para seus postos, as anteparas foram asseguradas, as torres de 380 milímetros se prepararam para abrir fogo assim que o inimigo entrasse no alcance efetivo. E a artilharia secundária ficou pronta para repelir qualquer aproximação de cruzadores ou destruidores. O cansaço acumulado de dias de combate, controle de danos e vigilâncias contínuas não alterou o procedimento. O navio se colocou em posição de combate seguindo a doutrina prevista para um enfrentamento frontal contra forças superiores. Do outro lado, o vice-almirante John Tovey aproximava-se com o encouraçado King George V e o cruzador de batalha Rodney, apoiados por cruzadores pesados como o Norfolk e o Dorsetshire. O plano britânico consistia em utilizar o fogo combinado das peças pesadas para reduzir rapidamente a capacidade ofensiva do Bismarck, aproximando-se a distâncias relativamente curtas para aumentar a probabilidade de acerto e aproveitar a situação de desvantagem de manobra do navio alemão. O combustível começava a ser uma preocupação, mas a prioridade era afundar o encouraçado antes que pudesse alcançar o arco de ação da aviação alemã. Por volta das 8h45 da manhã, o Rodney abriu fogo com sua artilharia principal, seguido logo depois pelo King George V. A distância inicial era de cerca de 20 mil metros, mas reduzia-se rapidamente devido ao avanço dos britânicos e à incapacidade do Bismarck de manobrar livremente. Os primeiros disparos britânicos não foram especialmente precisos, condicionados pelo mar agitado e pela necessidade de ajustar dados de direção de tiro em um cenário dinâmico, mas marcaram o início de um bombardeio sustentado. O Bismarck respondeu com suas torres de proa, tentando concentrar o fogo no Rodney, que apresentava um alvo proeminente. Apesar das dificuldades de governo, as primeiras salvas alemãs estavam razoavelmente próximas, e algumas caíram nas proximidades do cruzador de batalha, levantando colunas de água junto ao casco. Entretanto, com o passar dos minutos, o desgaste acumulado nos sistemas de direção de tiro, a falta de dados de radar confiáveis e o balanço irregular do navio começaram a degradar a precisão do fogo alemão. A situação mudou de forma considerável quando os projéteis britânicos começaram a atingir o alvo. Impactos repetidos atingiram a superestrutura do Bismarck, danificando os postos de direção de tiro, os telêmetros e os equipamentos de controle de fogo. As explosões nos níveis superiores destruíram antenas, mastros de comunicações e cofas de observação. À medida que esses elementos ficavam fora de serviço, a capacidade do encouraçado de coordenar um fogo eficaz reduzia-se drasticamente. Um dos golpes decisivos atingiu as estruturas vinculadas à direção de tiro principal, deixando o navio sem coordenação centralizada para as torres de 380 milímetros. As torres de proa começaram a sofrer danos diretos. Um impacto desabilitou a torre Anton e outro inutilizou a torre Bruno. A partir desse momento, o Bismarck perdeu, em questão de minutos, metade de sua artilharia principal efetiva. As torres de popa, sob fogo cada vez mais intenso, também começaram a sofrer avarias sérias nos mecanismos de giro, elevação ou alimentação. Ao mesmo tempo, os projéteis britânicos de calibre médio e pesado continuavam caindo sobre a superestrutura, os laterais do casco e as baterias secundárias. A área do comando e ponte, já castigada, ficou praticamente arrasada. As explosões arrancaram chapas de aço, deformaram estruturas e provocaram incêndios em vários pontos do navio. No convés, multiplicaram-se os focos de fogo e fumaça, enquanto o pessoal de controle de danos se via sobrecarregado diante da acumulação de avarias e do crescente número de feridos e baixas. À medida que a distância se encurtava, o volume de fogo britânico atingiu densidade extremamente alta. As andanadas combinadas do Rodney e do King George V caíam frequentemente sobre o casco e a superestrutura do encouraçado alemão, provocando destruição generalizada. O Bismarck continuou disparando enquanto pôde,
mas suas salvas tornaram-se cada vez mais esporádicas e descoordenadas, até que suas torres principais deixaram de responder de forma efetiva. A artilharia secundária e antiaérea do navio continuou por algum tempo disparando contra os navios inimigos, muitas vezes com pontaria local e controle manual. Algumas montagens de 150 mm e 105 mm conseguiram manter um fogo intermitente, mais como expressão de resistência do que como resposta organizada. As peças de menor calibre, algumas parcialmente protegidas, tentavam mirar alvos próximos, mas o efeito real sobre as unidades britânicas foi limitado frente à blindagem dos grandes navios e à distância ainda existente. Paralelamente, os cruzadores Norfolk e Dorsetshire aproximaram-se até entrar também no alcance de suas baterias. Seus canhões de 203 mm se somaram ao fogo já concentrado sobre o Bismarck, aumentando o número de impactos na superestrutura e nas seções não protegidas pelo cinturão principal. O casco continuava flutuando graças à robustez da proteção lateral e à compartimentação interna, mas o navio estava, do ponto de vista militar, praticamente neutralizado, sem direção de tiro central, sem torres principais operativas e com grande parte de sua artilharia secundária silenciada. O convés superior transformou-se em um panorama de destruição. Mastros e estruturas desabaram. As áreas do comando ficaram irreconhecíveis. Numerosos postos foram arrasados por explosões diretas. As comunicações internas eram interrompidas frequentemente por cortes em cabos ou destruição de equipamentos. Os relatórios que chegavam aos compartimentos ainda operativos descreviam incêndios, compartimentos abertos ao exterior e grupos de marinheiros tentando auxiliar feridos ou apagar chamas com meios cada vez mais escassos. Do ponto de vista hidrostático, o Bismarck começava a mostrar sinais de inclinação e assento variáveis, produto das vias de água acumuladas dos combates anteriores e dos novos danos. No entanto, o navio ainda mantinha flutuabilidade significativa. A estrutura principal do casco resistia a ceder, mesmo submetida ao fogo contínuo de várias unidades inimigas. Essa resistência explicava por que, apesar do castigo recebido, o encouraçado continuava à tona e não havia se partido ou virado imediatamente. Afundamento, sobreviventes e o debate sobre o golpe de misericórdia. Quando o fogo dos grandes calibres britânicos começou a cessar, o Bismarck ainda flutuava, mas já não era um encouraçado operacional. A superestrutura estava devastada, os postos de direção de tiro destruídos, as torres principais inutilizadas e grande parte da artilharia secundária silenciada. O navio havia se transformado em um casco em chamas, sem capacidade de manobra e com vias de água acumuladas dos combates anteriores, mas seu blindagem e compartimentação ainda retardavam o afundamento. Nesse cenário, o protagonismo passou para os cruzadores e destroyers britânicos que ainda dispunham de torpedos. O Norfolk e o Dorsetshire manobraram para se colocar em posições adequadas de lançamento. A ideia era acelerar o fim de um navio que, embora neutralizado como arma, podia continuar flutuando por tempo indeterminado e, em teoria, ser alvo de tentativas de reboque ou resgate por forças alemãs caso a situação mudasse. O Dorsetshire foi o principal encarregado de aplicar esse golpe de misericórdia com torpedos. Aproximou-se por uma das extremidades do encouraçado e lançou uma primeira salva, manobrando depois para repetir a operação de outro ângulo. Alguns torpedos atingiram o costado do Bismarck, abrindo novas vias de água abaixo da linha de flutuação. A pressão hidrostática já existente pelos danos anteriores somou-se o efeito desses novos boquetes na integridade do casco. Enquanto os torpedos britânicos atingiam seu alvo, no interior do Bismarck, oficiais alemães encarregados da sobrevivência do navio tomavam decisões. A doutrina da Kriegsmarine contemplava a possibilidade de autoafundamento para evitar a captura de grandes unidades de combate. O encouraçado, além disso, encontrava-se em uma situação militar sem saída, sem possibilidade prática de ser rebocado para porto próprio e cercado por forças inimigas. Nesse contexto, foi ordenada a abertura de válvulas de fundo e outros dispositivos destinados a acelerar a inundação dos compartimentos.
Engenheiros e marinheiros de controle de danos procederam em diferentes setores do navio, seguindo essas ordens. Abriram válvulas, retiraram alguns reforços temporários que continham água em certos compartimentos e facilitaram a passagem da água de áreas já inundadas para outras ainda relativamente secas. A intenção era clara: assegurar que o Bismarck se afundasse de maneira irreversível, independentemente do efeito dos torpedos inimigos. O resultado foi a combinação das duas ações. À medida que a água entrava pelos boquetes de torpedo e pelas válvulas abertas, a escora do navio acentuou-se. O Bismarck começou a inclinar-se mais acentuadamente para um lado, enquanto proa e popa variavam de assento conforme a progressão das inundações. A estrutura, submetida a tensões crescentes, rangia sob o peso da água que ocupava compartimentos anteriormente vazios. No convés, a tripulação, ainda capaz de se mover, recebeu a ordem de abandonar o navio. Lançaram ao mar botes, coletes salva-vidas e objetos flutuantes de todo tipo. Alguns marinheiros se lançaram diretamente na água pelas bordas e restos da superestrutura. Outros tentaram descer por cordas ou improvisar meios para evitar golpes contra o casco durante a queda. As cenas eram caóticas, com fumaça, barulho de metais deformando-se e chamas ainda ativas em zonas do convés. Enquanto isso, dos navios britânicos observava-se o processo de afundamento. Quando ficou claro que o Bismarck estava condenado, o fogo foi reduzido e a atenção concentrou-se na possível aparição de submarinos alemães, que poderiam ter sido atraídos pelas transmissões e pela batalha. O risco de manter grandes unidades próximas a um naufrágio recente era elevado, de modo que decidiu-se que apenas alguns navios se aproximariam temporariamente para tentar resgatar sobreviventes. O casco do Bismarck adquiriu uma escora crescente até atingir um ângulo em que o convés de bombordo ficou parcialmente submerso e parte da obra viva ficou exposta pelo lado oposto. Alguns testemunhos mencionam uma inversão parcial do navio nos instantes finais, enquanto a estrutura afundava simultaneamente por proa e popa. Finalmente, o encoraçado desapareceu sob a superfície do Atlântico, deixando à deriva destroços de todo tipo e centenas de homens lutando para se manter à tona. Os navios britânicos que se aproximaram para realizar operações de resgate, entre eles o Dorsetshire e o destroyer Maori, começaram a recolher os homens encontrados na superfície. As condições eram difíceis: mar frio, ondas, risco de torpedos de submarinos e destroços flutuantes que podiam danificar cascos ou hélices. Ainda assim, conseguiu-se resgatar dezenas de sobreviventes alemães, muitos feridos, exaustos ou com sintomas de hipotermia. O número total de sobreviventes recolhidos pelos britânicos foi reduzido em comparação à tripulação inicial do Bismarck, que superava os 2.000 homens. Aproximadamente 100 foram resgatados com vida. Em determinado momento, ao detectar possíveis indícios de submarinos ou por receio de aproximação inimiga, deu-se a ordem de suspender as tarefas de resgate e afastar os navios da área, deixando ainda muitos homens na água sem possibilidade de serem recolhidos. Uma parte adicional muito pequena de sobreviventes foi resgatada mais tarde por unidades alemãs que chegaram à região, entre elas um submarino e um navio meteorológico. Essas operações permitiram salvar alguns homens a mais, mas a grande maioria da tripulação pereceu no naufrágio ou no mar. O número global de mortos superou 1.500, constituindo uma das perdas humanas mais significativas em um único combate naval da guerra. As primeiras reações oficiais na Alemanha à notícia do afundamento do Bismarck foram de choque e contenção propagandística. O encouraçado havia sido apresentado como símbolo do ressurgimento naval do Reich, e sua destruição poucos dias após sua primeira grande saída para o Atlântico representou um golpe tanto militar quanto moral. A propaganda minimizou os detalhes, ressaltou o combate desigual e o cumprimento do dever por parte da tripulação, evitando enfatizar o caráter insubstituível da perda. No Reino Unido, por outro lado, a destruição do Bismarck foi recebida como um triunfo necessário após a perda do Wood. A Royal Navy pôde apresentar a operação como demonstração de sua capacidade de reação, de coordenação entre forças de superfície e porta-aviões, e de determinação para perseguir e afundar um inimigo considerado extremamente perigoso.
Entretanto, também houve consciência do alto custo e das vulnerabilidades reveladas pelo afundamento do cruzador de batalha britânico. Mito, memória e o Bismarck no fundo do mar. Os poucos sobreviventes do Bismarck, distribuídos entre navios britânicos e unidades alemãs que chegaram mais tarde à área, começaram a relatar nos primeiros interrogatórios como haviam vivido o combate final e as ordens de autoafundamento. Esses testemunhos, fragmentados e condicionados pela confusão do combate, tornaram-se a base da memória imediata do encouraçado, um navio que lutou até se tornar um casco em chamas e que finalmente foi afundado por decisão própria para evitar a captura. No plano estratégico, a perda do Bismarck teve consequências profundas para a Kriegsmarine. A operação demonstrou mais uma vez a dificuldade de empregar grandes encouraçados de superfície em um oceano controlado pela Royal Navy e coberto pela aviação inimiga. A partir de 1941, a Marinha Alemã passou a se orientar cada vez mais para a guerra submarina como instrumento principal contra o tráfego atlântico, enquanto seus grandes navios de superfície ficaram restritos a papéis de dissuasão, presença e operações limitadas. No comando político alemão, o resultado reforçou a desconfiança de Hitler em relação à frota de superfície. A perda do encouraçado mais moderno e propagandisticamente valioso após uma única grande saída ao Atlântico confirmou sua impressão de que os recursos investidos em grandes navios eram desproporcionais à sua rentabilidade militar. O Tirpitz, gêmeo do Bismarck, permaneceu durante a maior parte da guerra nos fiordes noruegueses, protegido e oculto, mais como frotais potencial do que como instrumento de combate ativo. A Kriegsmarine, na prática, renunciou a repetir uma operação semelhante à Rheinübung com grandes encouraçados. Para a Royal Navy, o afundamento do Bismarck foi apresentado como uma demonstração de capacidade de reação e coordenação entre forças de superfície, aviação embarcada e reconhecimento de longo alcance. Ao mesmo tempo, a catástrofe do Hood e as dificuldades da perseguição levaram a refletir sobre a vulnerabilidade de determinados tipos de navios, a importância do radar, da proteção horizontal e da integração de porta-aviões nas forças de alto mar. Na historiografia posterior, o episódio foi frequentemente citado como prova de que o encouraçado tradicional estava entrando em declínio diante do poder aéreo e dos submarinos. No plano da memória pública, o Bismarck rapidamente se tornou um símbolo carregado de significados. Para a propaganda alemã, a história do navio integrou-se em um relato de sacrifício e heroísmo diante de forças superiores. A tripulação que combate até o final, o lema de lutar até o último projétil e a ideia de um gigante cercado por uma coalizão inimiga. No lado britânico, a narrativa enfatizou a perseguição implacável e a capacidade da Royal Navy de mobilizar recursos em escala global para eliminar uma ameaça estratégica isolada. Canções, livros e, mais tarde, filmes reforçaram a imagem de uma caça do século e fixaram no imaginário coletivo uma versão simplificada dos fatos. Com o passar das décadas, construiu-se em torno do Bismarck um mito técnico e militar. O encouraçado mais poderoso do mundo, equipado com blindagem supostamente impenetrável e artilharia insuperável. Essa percepção, alimentada tanto pela propaganda alemã quanto pela necessidade britânica de magnificar o inimigo derrotado, foi matizada posteriormente por estudos comparativos de design naval que apontaram limitações importantes na concepção do navio e na disposição de seus sistemas de comando e controle. No entanto, a aura de excepcionalidade do Bismarck manteve-se em grande parte da literatura popular sobre a Segunda Guerra Mundial. Durante quase meio século, o casco do encouraçado permaneceu fora do alcance da observação direta, em uma zona profunda do Atlântico Norte. As posições aproximadas do afundamento eram conhecidas pelos registros da Royal Navy, mas a profundidade e a complexidade do relevo submarino dificultavam a localização precisa com os meios da época. A memória do Bismarck alimentava-se, enquanto isso, de relatos de sobreviventes, análises de combate e debates sobre a responsabilidade final de seu afundamento. Artilharia e torpedos britânicos, autoafundamento alemão ou uma combinação de ambos os fatores. Em 1989, o oceanógrafo Robert Ballard, que já havia localizado o Titanic, dirigiu uma expedição que conseguiu encontrar o Bismarck no fundo do Atlântico.
O casco foi localizado em posição de quilha, a quase 4.800 metros de profundidade, apoiado na encosta de um antigo vulcão submarino na chamada Porcupine Abyssal Plain, a centenas de quilômetros a oeste de Brest. A área apresentava relevo complexo e o casco havia sofrido um deslizamento parcial pela inclinação antes de se imobilizar definitivamente. As imagens obtidas por veículos de exploração profunda mostraram um casco notavelmente inteiro na seção central, com a superestrutura colapsada e grandes danos visíveis na parte superior, coerentes com o intenso castigo de artilharia sofrido na batalha final. Ballard e sua equipe observaram que o cinturão blindado e a cidadela do encouraçado não apresentavam número elevado de penetrações abaixo da linha de flutuação. O estado geral da estrutura, bem como a ausência de sinais de implosão, sugeria que o casco estava amplamente inundado ao chegar ao fundo, apoiando a ideia de que as válvulas de alto afundamento e as vias de água internas desempenharam papel decisivo no processo. Um dos aspectos mais marcantes foi a ausência da seção de popa, separada do resto do casco. A análise da área da ruptura, aproximadamente na zona concentrada de impactos de torpedo e esforços estruturais durante o afundamento, levou alguns especialistas a propor a hipótese de falha estrutural nessa parte do navio, agravada pelo afundamento da popa à frente do restante da estrutura. Essa observação reforçava a comparação com outros grandes navios alemães que, após serem torpedeados na popa, sofreram problemas similares na junção dessa seção com o casco principal. Nas décadas seguintes, novas expedições com submarinos tripulados e veículos operados remotamente voltaram ao casco do Bismarck para documentá-lo em maior detalhe. Entre elas, destacaram-se imersões com mini-submarinos no início dos anos 2000, em alguns casos vinculadas a projetos cinematográficos e documentários que combinavam exploração científica e difusão ao público. Estudos de danos baseados em vídeos de alta resolução e fotogrametria submarina convergiram para uma interpretação intermediária. O encouraçado foi inutilizado como navio de combate pelo fogo britânico, sofria vias de água importantes e teria terminado afundando pela progressão das inundações, mas o alto afundamento acelerou claramente o processo e assegurou que o navio não pudesse ser capturado. Mais recentemente, avanços em cartografia 3D de grandes profundidades permitiram criar modelos digitais do casco, com precisão muito maior que em expedições anteriores. Projetos de gêmeo digital mapearam extensivamente o casco e os restos dispersos na encosta vulcânica, fornecendo novas informações sobre deformações, padrões de impacto e dinâmica do afundamento. A combinação desses dados com análise histórica permitiu refinar detalhes técnicos sem alterar a conclusão geral. O Bismarck foi simultaneamente vítima do fogo concentrado da Home Fleet e da decisão deliberada de sua própria tripulação de abrir as vias de água finais. Atualmente, os restos do Bismarck são considerados um túmulo de guerra e um local de memória para os mais de 2.000 homens que pereceram no afundamento. Sua localização exata não é divulgada em detalhes para evitar saques, e as expedições realizadas seguem protocolos de respeito aos restos humanos e ao caráter comemorativo do local. Na historiografia e na cultura popular, o encouraçado continua sendo um símbolo da guerra naval no Atlântico. Um navio concebido para romper bloqueios que terminou sua existência a quase 5 quilômetros de profundidade, transformado em objeto de estudo técnico e em lembrete silencioso da combinação de ambição tecnológica, decisões estratégicas e custo humano que marcou a guerra no mar.